Melissa, a fazendeira, entrou na loja toda humilde, de lenço na cabeça e bota suja de terra. Só queria um vestido bonito para um evento de produtores de café, mas saiu dali humilhada por suas roupas e ser da roça. Desmereceram ela, trataram como se fosse um nada. O que ninguém imaginava é que aquela mulher caipira da roça era, na verdade, dona de uma fortuna vindo de suas fazendas e do agronegócio, trabalhando desde nova com fé e perseverança. No outro dia, ela voltou à loja. Mas não para comprar roupa. Voltou como a nova dona da loja. E dessa vez, quem baixou a cabeça? Melissa já estava de pé antes do galo cantar. A chaleira chiava no fogão de lenha, espalhando aquele cheiro de manhã molhada que só o interior conhece. Sentada à mesa com o caderninho de anotações aberto, ela riscou com a ponta do lápis tudo o que precisava resolver na cidade. Comprar umas mudas novas para a horta, ir no banco ver o tal extrato que não chegava, passar na venda do Zé para pegar ração para o cachorro. Coisa de rotina, coisa dela. Vestiu o vestido de algodão já bem gasto, o mesmo de sempre, amarrou o lenço desbotado no cabelo, o lenço antigo herdado da mãe, que por sua vez herdou da avó. Aquele pano carregava a história. Era simples, mas tinha alma. E nos pés, as botas de sempre, firmes como os passos que ela dava desde os tempos em que a fazenda era pequena e as contas não fechavam. Hoje, tudo era diferente. A propriedade prosperou, o café dela ganhava prêmios, vendia para fora do país. Mas por dentro, ela seguia igual. Só que naquele ano ia ter de novo a celebração dos 40 anos da Associação dos Produtores de Café. E Melissa, como sempre, marcaria presença. O problema é que, na festa do ano anterior, não foi o café dela que comentaram. Foi a roupa. Olha lá, a mulher que tem fazenda e anda com trapo. Devia ao menos se arrumar, né? Parece que saiu da enxada direto. Ela fingiu que não ouviu. Fingiu que não doeu, mas doeu. Naquele sábado, quando se olhou no espelho antes de sair, o pensamento veio. Acho que tá na hora de comprar uma roupa nova. Essa aqui já tá cansada, tadinha. Gostava tanto dela. Não era luxo. Era necessidade. E um pouco de cuidado com ela mesma, só isso. A cidade já fervia de calor quando ela estacionou a caminhonete no centro histórico de Paraty. As pedras da rua brilhavam sob o sol forte, e os turistas andavam de um lado para o outro tirando foto de tudo. Melissa desceu devagar, ajeitando o lenço no cabelo. Foi andando tranquila, cumprimentando um e outro, até que parou diante da vitrine que nunca tinha notado antes. A loja era nova, moderna demais para o resto da rua. Fachada de vidro, vitrines arrumadas, ar gelado escapando pelas frestas da porta. E lá no alto, o nome em letras douradas e imponentes. Maison de Luz. Por trás do vidro, vestidos longos, tecidos finos, manequins duros com poses de revista. Um deles usava um azul profundo que chamou sua atenção. Elegante, mas sem exagero. Algo que caberia nela sem apagar quem ela era. Melissa ficou ali parada um tempo. O reflexo dela no vidro, lenço antigo, vestido desbotado, bota poeirenta, se misturava com o da vitrine sofisticada. E naquele instante, por respeito a si mesma, e só por isso decidiu entrar. Respirou fundo e empurrou a porta. Sem pressa, sem medo. Como quem sabe de onde veio. E não precisa provar nada para ninguém. O som do sino na porta foi delicado, quase tímido, mas dentro daquele ambiente gelado e perfumado pareceu alto demais. Melissa deu 2 passos para dentro da loja e parou. O chão de mármore claro refletia suas botas empoeiradas, e o contraste era quase gritante. O ar-condicionado soprava um frio que não combinava com o calor de fora, nem com a forma como ela se vestia. A loja inteira parecia feita para outro tipo de gente. Lá no fundo, 2 vendedoras ajeitavam cabides e cochichavam. Quando viram Melissa, o movimento parou. Primeiro foi o susto discreto nos olhos. Depois, o olhar de cima a baixo. E, por fim, o sorrisinho treinado que tentava esconder a avaliação silenciosa. Ela sabia reconhecer aquele tipo de recepção. Já tinha sentido antes em outros lugares.
Só não esperava sentir ali, justo naquele dia em que estava tentando algo diferente. Melissa caminhou devagar entre as araras. As roupas pendiam dos cabides como esculturas. Tecidos brilhantes, etiquetas pequenas, costuras finas. Ela esticou a mão e tocou de leve um vestido num tom vinho, sem tirar do lugar. Macio. Bom, mas parecia não pertencer a ela. Ou melhor, parecia que ela não pertencia àquele espaço. Boa tarde, disse uma das vendedoras, se aproximando com um sorriso que não chegava nos olhos. Era uma mulher alta, batom forte, cabelo preso num coque perfeito. O crachá dizia Ashley. Melissa respondeu com um aceno de cabeça. Posso ajudá-la com alguma coisa? Perguntou Ashley com a voz doce e medida. Melissa hesitou um instante e respondeu com calma. Tô procurando um vestido para um evento da Associação dos Produtores. Ashley arqueou uma sobrancelha. Ah, entendi. E olhou de relance para a colega, que logo se aproximou também, segurando 2 vestidos claros nos braços. Talvez a senhora esteja procurando uma loja com peças mais simples, disse a segunda mulher, com um tom doce demais para ser sincero. A Maison de Luz é voltada para a moda de ocasião. Sofisticada, completou, sorrindo sem mostrar os dentes. Melissa abaixou os olhos por um instante e ajeitou o lenço na cabeça do jeito que fazia sempre que precisava se conter. Não respondeu de imediato, mas ficou parada, firme. Ashley então completou, como quem queria encerrar o assunto. Nossos preços começam em R$ 5.000, só para a senhora ter uma ideia. E sorriu de novo. Um sorriso que empurrava, não acolhia. Melissa fez que sim com a cabeça. Tá certo. Vou só olhar mais um pouco, se não se incomodarem. E virou de costas com um passo lento, controlado. O coração batia mais rápido, mas o rosto seguia sereno. Não era a primeira vez que tentavam dizer que ela não pertencia a algum lugar. Só que agora, ali dentro, olhando para aqueles espelhos altos e luzes brancas, a lembrança de tudo no que viveu apertou o peito de um jeito diferente. Ela passou por um vestido azul marinho, o mesmo da vitrine, e por um instante esqueceu do ambiente. Tocou o tecido com cuidado, como quem toca um sonho. Mas nem deu tempo. Com licença, disse Ashley, surgindo ao lado com um ar forçado de preocupação. Essa peça é de seda pura, muito sensível. Melhor evitar o manuseio, tá bom? Melissa afastou a mão devagar. Não pediu desculpa, não agradeceu. Só respirou fundo e deu 2 passos para trás. Já tinha ouvido o bastante. Já tinha sentido o bastante. Agradeceu pela atenção com a voz firme, sem levantar o tom, e caminhou até a porta sem pressa, sob os olhares que voltaram a cochichar assim que ela virou as costas. Quando saiu, o calor da rua bateu no rosto, e o nó na garganta pesou mais do que o sol do meio-dia. Mas ela não deixou cair lágrima nenhuma. Ficou ali, parada, na calçada quente de Paraty, olhando de volta para a loja e para o próprio reflexo no vidro. Naquele momento, alguma coisa dentro dela mudou de lugar. Não era raiva, era decisão. E do outro lado da rua, quase despercebida entre as construções coloniais, uma pequena placa prateada refletia a luz do sol. Ethan Richards, consultor de negócios. Ela cruzou a rua sem pensar 2 vezes. E ali, o que começou como humilhação, começou também a virar resposta. Dessa vez, em silêncio. Mas com peso. E propósito. O escritório era discreto, quase escondido entre 2 casas antigas, com varanda e samambaia pendurada. Melissa empurrou a porta de vidro e foi recebida pelo cheiro de café fresco e madeira encerada. A secretária, arrumada e cordial, levantou o olhar. Bom dia, posso ajudar? Perguntou. Preciso falar com o Sr. Ethan Richards. É sobre um assunto particular. A mulher analisou-a por um instante, reconheceu o tom firme e, sem hesitar, pegou o telefone. Ele está com horário livre, pode entrar.
Ethan conhecia Melissa há anos, desde que chegou à região para ajudar produtores rurais com exportações e negócios internacionais. Sempre a tratou com respeito, mesmo quando ela chegava da roça com roupa manchada de barro e caderno de anotações no colo. Sabia quem ela era e sabia do que ela era capaz. Melissa, que surpresa boa! Achei que só nos veríamos na reunião da associação. Ela apertou a mão dele com a calma de quem carrega uma decisão nas costas. Hoje não vim falar de café, Ethan. Vim falar de uma outra coisa. Sentou-se com elegância firme e tirou da bolsa o caderno já gasto. Não havia cifras ali, só a lembrança fresca do que acabara de viver. E a vontade silenciosa de transformar aquilo. Nos minutos seguintes, contou tudo. A entrada na loja, os olhares, as palavras enfeitadas de desprezo, a forma como foi tratada e, mais que isso, o que aquilo significou. Ethan ouvia em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa, os olhos atentos. Quando ela terminou, o ambiente ficou quieto por alguns segundos. E o que exatamente você quer fazer, Melissa? Perguntou ele com a voz baixa. Ela então se inclinou um pouco para frente, os olhos firmes, sem hesitação. Quero comprar aquela loja. Ethan não riu, nem fingiu surpresa. Só respirou fundo e então respondeu com um leve aceno. Isso vai dar o que falar. Eu sei. E o motivo? Não é vingança, é justiça. É mostrar que ninguém deve ser tratado como menos. Só por parecer simples. Eu não quero humilhar ninguém. Quero mudar o jogo, sem sair do meu lugar. Nos dias que vieram depois, Ethan investigou tudo. A Maison de Luz, apesar da fachada imponente, andava cambaleando. Aluguel alto, vendas abaixo do esperado, investimento mal planejado. Pertencia a um grupo de empresários de São Paulo que já cogitava vender o ponto antes do fim do ano. Bastou uma ligação, uma oferta justa e assinaturas num contrato. Uma semana depois, Melissa estava em São Paulo. Não com as botas de sempre, mas com um sapato discreto, uma roupa simples e alinhada e os documentos organizados numa pasta de couro. A reunião durou menos de meia hora. Quando saiu da sala, a loja já era dela. No carro, voltando para Paraty, olhou pela janela e pensou no que vinha a seguir. Não sentia vitória, sentia propósito. E a única certeza era: ninguém jamais entraria naquela loja e sairia sentindo vergonha de ser quem é. O caminho de volta foi silencioso. Pela janela da caminhonete, o asfalto ia ficando para trás, e com ele um pedaço de tudo que Melissa tinha escutado ao longo da vida. Os olhares enviesados, as palavras cortantes disfarçadas de conselho, os sorrisos falsos que sempre vinham quando ela se sentava à mesa errada, vestida da forma certa para ela, mas errada para os outros. Na cabeça, o lenço antigo, aquele mesmo da avó passado pela mãe, seguia firme. Era quase um escudo, um abraço invisível de quem veio antes e enfrentou coisa pior. O vento batia pela janela aberta e ali, no banco da frente, ao lado da pasta com os contratos já assinados, estava a fé. Não aquela fé de igreja só, de banco de domingo, mas a fé que mora dentro da gente e empurra para frente quando o mundo tenta fazer parar. Melissa não falava muito sobre Deus, mas sentia. Sentia como quem sente a chuva chegando pelo cheiro. E foi nesse silêncio que ela tomou a decisão mais importante. A loja não ia mudar só de nome, ia mudar de alma. Chegando em casa, antes de subir para o quarto, foi direto ao oratório. A vela gasta ainda tremeluzia ali, em frente à imagem de Nossa Senhora. Acendeu uma nova, fechou os olhos e não pediu nada. Só agradeceu. E prometeu. Prometeu que ninguém mais sairia daquele lugar com vergonha de usar um lenço velho. Que toda mulher da roça, toda senhora da feira, todo agricultor que entrasse ali com o rosto queimado de sol e o sapato comido de chão, ia ser tratado como rei. Não importava o que vestisse, importava quem era. Na semana seguinte, Melissa não voltou direto à loja. Esperou. Quis que tudo estivesse no lugar. Ethan cuidou dos papéis, dos trâmites, das assinaturas finais.
E quando tudo estava pronto, o contrato oficializado, o grupo de investidores já fora da jogada, ela preparou sua volta. Acordou cedo, como sempre. Tomou o banho demorado. Passou o creme de lavanda que a mãe usava. Soltou os cabelos, penteou com calma. Escolheu um vestido bonito, mas simples. Azul escuro, como o da vitrine. Nos pés, sapato novo, confortável. E no rosto, a mesma expressão serena de sempre. Só que dessa vez com algo diferente no olhar. Era o mesmo olhar de quem já viu muita coisa, mas agora também era o olhar de quem carrega a chave. A loja ainda estava com as portas abertas quando ela estacionou no mesmo canto da rua de paralelepípedo. Do outro lado do vidro, Ashley arrumava uma arara de vestidos claros e Brooke falava ao telefone. Tudo como antes. Quase. Melissa desceu do carro com calma. Ethan estava ao lado, carregando a pasta de documentos. E quando ela empurrou a porta, o sino tocou. O mesmo som da primeira vez. Só que agora, quem entrava ali era a dona. O sino tilintou do mesmo jeito. Mas dessa vez o som parecia mais cheio. Como se soubesse que anunciava outra coisa. Melissa entrou com passos tranquilos, firmes. O vestido caía com leveza no corpo, o cabelo solto trazia uma presença serena. Não havia vaidade em nada ali. Só dignidade. E verdade. Ashley, que estava arrumando as peças perto do provador, levantou o rosto pronta para mais um bom dia automático. O olhar demorou a reconhecer. Primeiro estranhou, depois congelou. O sorriso forçado morreu no canto da boca. Brooke, que vinha do fundo com um cabide na mão, parou no meio do caminho. Ela reconheceu Melissa no mesmo instante, e o gesto do braço tremeu, como se o vestido que carregava pesasse mais que devia. Bom dia, senhoras, disse Melissa, com a voz calma de sempre. Nem mais doce, nem mais dura. Ashley piscou algumas vezes tentando assimilar. Bom dia. Em que posso ajudá-la hoje? Ethan se aproximou sem dizer nada. Abriu a pasta devagar, retirou os papéis com cuidado e estendeu. Na verdade, disse ele, a senhora Melissa Taylor está aqui como nova proprietária da Maison de Luz. O contrato foi assinado ontem. A loja agora pertence a ela. O silêncio que se seguiu parecia ter derrubado o teto. Ashley empalideceu. Brooke ficou paralisada, o cabide tremendo na mão. Era como se o ar tivesse sumido da sala. Isso é sério? Murmurou Ashley, tentando manter a postura, mas com a voz falha. Ethan apenas apontou os documentos com a assinatura do grupo de investidores. Brooke se aproximou, os olhos arregalados. Leu de relance as páginas, a rubrica, o carimbo, o valor. Engoliu seco, não disse uma palavra. Sim, confirmou Melissa, olhando nos olhos das duas. A loja agora é minha. Kevin, o gerente, surgiu do fundo. Tinha ouvido o murmúrio e veio ver o que estava acontecendo. Quando soube, pegou os papéis das mãos de Ethan e os examinou com rapidez, quase como quem procura uma brecha, uma mentira, um engano. Mas a assinatura no rodapé era verdadeira. Ele a conhecia, e não havia o que questionar. Então, a senhora é a nova dona da loja? Perguntou Nell olhando para Melissa como quem ainda não acreditava. Sou, e vim para fazer algumas mudanças. Ela caminhou devagar pelo salão, olhando cada detalhe, cada canto. Parou diante de um dos espelhos e virou-se para os funcionários. Não havia arrogância em sua postura, nem vingança no tom, apenas verdade. A primeira mudança é simples, disse. Aqui dentro, a partir de hoje, toda pessoa será bem-vinda. Seja de onde for, seja como vier. Quem entrar por essa porta vai ser tratado com respeito, porque isso é o mínimo que um ser humano merece. Ashley abaixou o olhar. Brooke respirou fundo. Kevin permaneceu calado. A segunda. Nesta loja, os preços não serão mais usados como parede entre quem pode e quem não pode. Preço é informação, não ferramenta para humilhar ninguém. Melissa fez uma pausa. Caminhou até onde Ashley estava.
parou na frente dela e falou com a voz baixa, mas firme. Eu poderia dispensar vocês hoje. Seria justo. Mas não é isso que eu quero ensinar. Ashley levantou os olhos, surpresa. Brooke se encolheu. Nenhuma das duas respirava direito. Eu acredito em mudança. Acredito em segunda chance. Mas só se for de verdade. Então, vocês ficam. Mas com outra cabeça. Com outro coração. Silêncio. E foi ali, naquele momento, que a verdadeira reviravolta aconteceu. Não com gritos, não com humilhação, mas com a força de alguém que escolhe transformar. Sem precisar apagar ninguém. Melissa não se vingou, ela ensinou. E isso naquela loja de vitrines frias valia mais do que qualquer grife pendurada no cabide. Melissa se afastou devagar, deixando as palavras assentarem no ar, como poeira depois da enxada batendo na terra. Caminhou até o centro da loja e girou o corpo, observando tudo com calma. Era a mesma loja de antes, mas aos seus olhos já não era. As vitrines impecáveis, os espelhos dourados, os cabides alinhados como soldados, tudo continuava no lugar. Mas o que Melissa via ali era outra coisa. Via um espaço que precisava deixar de ser vitrine para virar porta, que precisava parar de separar para começar a acolher. Brooke encostou no balcão, ainda meio trêmula. Ashley permanecia em silêncio, olhando para o chão como se buscasse uma saída que não existia. O gerente, Kevin, ajeitava a gravata vez ou outra, esperando a hora certa de dizer algo. Mas Melissa não deu brecha. Não entrei aqui para derrubar nada, ela disse, virando-se de frente para eles. Entrei para construir. Essa loja vai continuar sendo bonita, sim. Vai continuar vendendo peças boas, bem feitas. Mas agora, vai vestir mais que corpo. Vai vestir dignidade também. Fez mais uma pausa e completou sem alterar a voz. Quem quiser continuar aqui, vai continuar. Mas do meu lado, no meu ritmo e com o meu jeito. Quem achar que não consegue, a porta está aberta. Porque a loja agora tem dono. Mas o respeito é de todos. Ashley levantou os olhos. Não havia mais altivez ali. Só vergonha. Brooke assentiu em silêncio. E Kevin, tentando recuperar a postura de gerente, disse, por fim: As mudanças são grandes, mas se a senhora permitir, quero ajudar. Melissa apenas respondeu com um leve aceno. Naquela manhã, a loja abriu como de costume. Mas quem passou pela calçada viu algo diferente. A mesma vitrine, o mesmo nome dourado. Mas por dentro, algo tinha mudado. A dona não era uma jovem de salto alto com um diploma de moda pendurado na parede. Era uma mulher que vinha do barro, da colheita, do dia começando antes da luz. Melissa Taylor não precisou mudar de roupa para ser respeitada. Precisou mudar a estrutura. E naquele momento, ali, diante dos que a olharam com desprezo dias atrás, ela não falou alto. Não apontou o dedo, não esfregou na cara. Ela apenas ficou de pé, de frente, com o mesmo lenço no coração, e fez o que gente forte faz. Mudou tudo, sem deixar de ser ela. Naquela mesma tarde, Melissa reuniu todos os funcionários no fundo da loja. Não havia mesa chique, nem slide com gráfico. Havia só ela, em pé, com a pasta ainda debaixo do braço e os olhos firmes como o chão batido de varanda. Quero deixar claro uma coisa. Começou com voz calma, mas que ninguém ousava interromper. Eu não comprei essa loja para provar nada para ninguém. Comprei porque me doeu ver alguém sendo tratado como se tivesse menos valor só por causa da roupa. E naquele dia, essa pessoa fui eu. Mas amanhã, podia ser qualquer um. Todos ficaram em silêncio. Ashley segurava as mãos uma na outra, o olhar fixo nos próprios dedos. Brooke já não disfarçava a emoção, mordendo o lábio inferior como quem segura o que o peito quer dizer antes da boca. Kevin observava com atenção, mais atento do que nunca. Então, a partir de agora, continuou Melissa, a Maison de Luz muda, não de nome, mas de alma. Quem entrar por essa porta vai ser bem tratado. Dona de casa, pescador, gente da roça, gente da cidade. Ninguém mais vai ser medido pelo preço da calça ou pela marca do sapato.
Ela fez uma pausa, olhou para as vitrines às costas e voltou o olhar para sua equipe. Porque loja bonita não vale nada se o coração de quem atende for feio. Brooke engoliu seco. Ashley apertou os olhos. E Melissa seguiu sem pressa. Eu não quero vendedora com o nariz empinado. Quero gente com o ouvido aberto. Quero sorriso de verdade, não de vitrine. E se um dia entrar aqui uma senhora com um lenço puído na cabeça, olhando devagar para a arara, quero que ela seja recebida como se fosse da família. Ninguém respondeu. Só escutaram. Porque naquele instante, entenderam que estavam diante de algo maior que uma nova direção. Era outra forma de trabalhar. Era outro tipo de respeito. Melissa então caminhou até a porta da frente, abriu o vidro e apontou para a rua, onde o movimento de turistas e moradores seguia comum, como todo dia de calor em Paraty. E disse: Tá vendo esse povo aí? É para eles que a gente vai trabalhar. É com eles que a gente vai crescer. Não com pose, com verdade. Fechou a porta devagar, virou-se de volta para o grupo e finalizou. Quem quiser continuar nessa loja vai precisar começar do zero. E isso não quer dizer esquecer o que sabe. Quer dizer lembrar quem a gente é. Ninguém foi embora, porque mesmo sem falar alto, Melissa tinha feito barulho. Não com arrogância, com postura. Não com revanche, com sentido. E assim começou a nova era da Maison de Luz, onde o respeito não se vendia, se plantava. A notícia de que a Maison de Luz tinha uma nova dona começou a se espalhar pela cidade como fumaça de fogão a lenha. Mas não foi só isso que chamou a atenção. Foi o jeito novo da loja. O jeito diferente de acolher. De olhar no olho. De ouvir sem pressa. Na manhã de sábado, quando o movimento da feira já enchia a praça e o cheiro de pastel com caldo de cana dançava no ar, Dona Marta passou pela frente da vitrine com sacolas de pano no braço e o rosto brilhando de suor. Produtora de leite ali das Bandas da Serra, viúva há mais de 15 anos, mãe de 4 e avó de 7. Mulher de fibra, de roça, de fé. Parou diante da vitrine. O vestido verde no manequim central chamou sua atenção. Tinha um brilho discreto, uma costura bem feita. Seria perfeito para o casamento da neta que ia se dar em junho, mas o coração já avisava. Nem entra, Marta. Não é loja pra gente como a gente. Ela ficou ali, imóvel, por quase 1 minuto. O pé querendo ir, a cabeça dizendo não. E quando enfim decidiu virar as costas, o sino tocou antes dela dar o primeiro passo. Ashley, com um sorriso novo, diferente daquele sorriso de antes, saiu da loja com o vestido nas mãos, dobrado no antebraço com cuidado. Bom dia, senhora. Vi a senhora olhando. Esse modelo aqui tá com a costura certinha pro corpo maduro, sabe? Nem precisa ajustar. Quer experimentar? Marta ficou sem palavras. A primeira reação foi recuar. Ah, moça, eu só tava olhando mesmo. Só curiosidade. Essas coisas são caras, né? Ashley se aproximou mais um pouco. O tom agora era outro. Um jeito de falar que parecia mais de dentro para fora. Venha tomar um café com a gente. A senhora me diz o que precisa, a gente vê um jeito. Não custa nada experimentar. Na porta, Brooke apareceu com 2 xícaras de café recém-passado. Forte, cheiroso, servido em copinho de vidro. Melissa assistia de longe da sala dos fundos. Não intervia. Só observava, com um sorriso pequeno no canto da boca. Era ali que a mudança mostrava força. No gesto espontâneo, no acolhimento sem roteiro, no olhar que vê o outro com respeito verdadeiro. Marta entrou. Experimentou. O vestido caiu como se tivesse sido feito para ela. E quando saiu da loja com a caixa embrulhada em papel fino e uma fita dourada, a primeira fita que ganhava desde o aniversário de 50 anos, não levou só um vestido. Levou um sentimento novo. Eu nunca pensei que ia entrar numa loja assim, disse, já na calçada, olhando para Ashley com os olhos cheios. Sempre passei do outro lado da rua achando que isso aqui não era para mim. Ashley segurou o choro com dificuldade. Agora é, e vai ser, para a senhora, para todo mundo.
Melissa se aproximou da porta. Não disse nada. Só olhou nos olhos das duas. E naquele silêncio leve, que só quem carrega a verdade sabe oferecer, confirmou tudo o que precisava ser dito. A loja antes gelada. Agora servia café quente. A loja antes cheia de espelhos. Agora era cheia de olhos atentos. E a clientela que Paraty sempre ignorou estava finalmente sendo convidada para entrar. As semanas foram passando e o que parecia improvável foi virando rotina. A Maison de Luz, antes lugar de vitrines geladas e olhares calculados, agora cheirava a café forte no início da manhã e acolhia passos de todo tipo. De sandália, de bota, de chinelo e até descalço. Melissa não largou a fazenda. Continuava acordando cedo, cuidando das terras, das gentes, dos compromissos que o agro bem feito exige. Mas 1 ou 2 vezes por semana dava uma passada na loja. Chegava sem alarde, sem comitiva, vestida do jeito dela. Cumprimentava quem estava atendendo, olhava os cantos, trocava um dedo de prosa com quem tivesse tempo. Quem entrava ali agora já não tinha medo. Entrava com curiosidade, com esperança, com a sensação de que, talvez, aquele lugar também fosse seu. Gente da feira, da zona rural, da cidade baixa, gente que antes nem passava pela calçada agora experimentava vestido de seda e saía de linho. Não era só sobre roupas, era sobre reparo, era sobre pertencer. Brooke, que antes falava baixinho só com gente de salto, agora conhecia o nome das filhas de Dona Marta. Ashley já recebia encomendas especiais para mulheres da comunidade que nunca tinham pisado numa boutique antes. O gerente Kevin andava mais solto, menos rígido. Até sorriu numa tarde em que um senhor simples entrou de chapéu sujo de poeira e perguntou sério: "Tem camisa boa para dançar forró sem rasgar no sovaco?" As vendas aumentaram. Mas o que mais surpreendeu foi a lealdade. As pessoas voltavam, indicavam. E o que antes era loja para turista virou loja para quem vivia ali. A Maison de Luz se tornou o que ninguém esperava. Um ponto de encontro. Um espaço de troca. No fim do mês, Ethan Richards se reuniu com Melissa e Kevin no pequeno escritório do fundo. Tinha relatório em mãos, gráficos, números em azul. "O faturamento dobrou. Isso aqui é o melhor resultado desde a inauguração", disse espantado. Kevin mexeu nos papéis, balançando a cabeça devagar. "Eu confesso, nunca imaginei que inclusão podia ser tão lucrativa." Melissa sorriu. Aquele sorriso que não faz alarde, que só confirma o que o coração já sabe. "Não é só lucro, Kevin, é retorno. É respeito voltando. É gente sentindo que pode ocupar lugar bonito sem ter que mudar quem é." Naquele mesmo dia, no fim da tarde, Melissa voltou para a fazenda. Subiu no alpendre, tirou as botas, sentou na cadeira de palha e ficou ali, olhando os cafezais. O cheiro do café recém-colhido ainda pairava no ar. O pôr do sol lambia os morros de laranja e ouro. Ela fechou os olhos um instante, respirou fundo e sentiu. Sentiu que tinha feito mais do que comprar uma loja. Tinha comprado de volta um espaço que nunca deveria ter excluído ninguém e devolvido a ele o que mais valia: sentido. Porque justiça, quando vem com calma e café quente, tem gosto de casa e sabor de mudança. A festa dos 40 anos da Associação dos Produtores de Café chegou num sábado claro, de céu limpo e cheiro de chão molhado pelas chuvas da véspera. A cidade estava em festa. Barracas montadas na praça, música saindo dos alto-falantes, crianças correndo entre as mesinhas de plástico. E no palco montado ao lado da igrejinha antiga, pendiam faixas com fotos antigas dos primeiros produtores da região. Melissa reconheceu o rosto do pai em uma delas. De chapéu, aba larga e sorriso tímido. Ela sorriu também. Vestia o mesmo vestido azul marinho que havia visto pela primeira vez na vitrine da loja. Era o que queria desde o início. Simples, bonito, sem exagero. Nos pés, um sapato discreto. No cabelo, o lenço da mãe. Passado da avó, agora amarrado com cuidado como quem veste uma herança com respeito. Quando chamaram seu nome ao microfone, houve uma salva de palmas.
Não daquelas empurradas por formalidade, mas daquelas que vêm da rua, da feira, da roça. Gente que sabia o que ela tinha feito. Gente que talvez nunca tivesse entrado numa loja como a Maison de Luz antes. Mas agora sabia que podia. Subiu devagar, pegou o microfone com as duas mãos, respirou fundo e falou como sempre falou. Simples, direto do coração. Eu não sou mulher de muito discurso, mas hoje, olhando para esse povo todo aqui, eu só queria dizer uma coisa. A gente passa a vida inteira ouvindo que precisa ser mais para valer alguma coisa. Mais bonito, mais estudado, mais elegante. Mas não é bem assim. Às vezes o que falta no mundo não é luxo. É olhar com respeito. É tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Fez uma pausa. O silêncio era completo. Até as crianças que antes corriam, agora prestavam atenção. 1 ano atrás eu fui julgada pela roupa. Pela bota gasta, pelo lenço velho. Não sabia o meu nome nem minha história. E sabe de uma coisa? Não precisava saber. Bastava tratar com dignidade. Olhou para a plateia, viu rostos conhecidos, olhos marejados, mãos calejadas cruzadas no colo. Hoje a loja que me virou o rosto é minha, mas eu não queria vingança. Quis fazer diferente. Quis abrir a porta, porque a maior riqueza que alguém pode ter não é fazenda, nem dinheiro guardado no banco. É poder ser ponte, e não muro. A última frase saiu com firmeza, mas sem força. Como quem oferece não impõe. Não é sobre vencer o outro. É sobre vencer o orgulho. E ajudar mais gente a se sentir pertencente. Aplausos vieram. Longos, sinceros, misturados com suspiros e olhos enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Ali, no meio da praça de Paraty, sob o sol de fim de tarde, uma mulher simples, rica de história e de coragem, devolvia ao povo um lugar que o povo nunca devia ter perdido. E fazia isso sem gritar, sem se vingar, sem pisar, apenas ficando de pé, com o mesmo lenço na cabeça. No dia seguinte, Dona Marta voltou à Maison de Luz com a irmã mais velha. Um rapaz da zona rural levou a mãe para comprar o vestido do aniversário de 70 anos. Um casal de fazendeiros comprou as roupas do casamento da filha deles. Foi a primeira vez que entraram juntos numa loja de roupa como aquela, pois antes na cidade tinha poucas lojas de roupa e mais brechós. E Melissa? Seguia ali, às vezes na fazenda, às vezes na loja, às vezes só olhando de longe com um café na mão e o coração em paz. Sabia que o mundo não muda num dia só, mas sabia também que um gesto verdadeiro muda mais do que muita gritaria. Se você já se sentiu diminuído por ser simples, se já foi julgado pelo que vestia, pelo que calçava, pelo modo como falava, lembre-se, não é preciso mudar quem você é para caber num lugar. Talvez o que precise mudar é o lugar. E se essa história tocou seu coração, deixe aqui nos comentários. Vamos ler cada palavra. E se essa mensagem inspiradora merece ser ouvida por mais gente, compartilhe. Se inscreva-se no canal para mais histórias incríveis. Muito bem, até a próxima história.